Bem-vindos! Nesse documentário fascinante, exploraremos os tumultuados capítulos das vidas de figuras públicas que, em meio ao brilho da fama, enfrentaram as sombras da justiça. Desde o carismático ator e ícone de Hollywood, Will Smith, até o lendário pugilista Mike Tyson, passando pelo polêmico ativista e influenciador Gabriel Monteiro, e chegando ao ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Prepare-se para uma jornada surpreendente, onde a fama colide com o inimaginável, a prisão. Antes de começarmos, gostaria de convidá-los a explorar nosso novíssimo canal, Criminal em Foco. No Criminal em Foco, oferecemos vídeos impactantes que revelam crimes capturados pelas câmeras policiais. Acesse o link fixado nos comentários para conferir ou clique no final deste vídeo para uma experiência envolvente. Antes de assumir o emblemático papel do Homem de Ferro, o proeminente ator Robert Downey Jr. enfrentou uma série de desafios que ecoam nos corredores do tribunal de sua vida. No ano de 1996, Downey foi detido, tendo como acusações a posse de substâncias ilícitas e o disparo de uma arma nas ruas da Califórnia. Num enredo repleto de reviravoltas, mesmo em liberdade condicional, o ator, em um estado alucinado, invadiu a residência de um vizinho, confundindo-a com sua própria casa, resultando em sua segunda prisão em 1999. É muito difícil para você manter a sobriedade. Você pode dar uma olhada em um relatório de liberdade condicional se desejar. Muitos meses atrás, no qual você disse bastante sinceramente que não sabia se seria capaz de manter a sobriedade e que isso é um assunto seu. Essa é uma decisão que você terá que tomar. Eu acredito que você pode praticamente fazer qualquer coisa que desejar, mas essa não será a minha decisão. E devo dizer bastante francamente aqui que, acredito, praticamente esgotamos os métodos de reabilitação que podemos oferecer aqui. Condenado a uma pena de 3 anos numa instituição de reabilitação, Downey cumpriu apenas 1 ano, obtendo liberdade condicional para participar da série LMP. Contudo, mesmo com o êxito da produção, o ator voltou a se ver diante da justiça em 2000, sendo novamente preso por posse de drogas e novamente em 2001, lançando sua carreira em um tribunal de águas turbulentas. Em 2003, Downey decidiu enfrentar um programa de reabilitação intensivo, libertando-se assim dos grilhões de seus vícios. Após inúmeras polêmicas, o ator submeteu-se a uma audaciosa prova em 2008 para assumir o papel do Homem de Ferro nas telonas, obtendo êxito e marcando assim sua saída do tribunal para as empresas cinematográficas. Agora apresentamos alguém que é amplamente conhecido por muitos, mas que pode surpreender outros. O atual presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mais conhecido como Lula. Nasceu em 27 de outubro de 1945, na cidade de Garanhuns, interior de Pernambuco. É um político brasileiro eleito presidente do Brasil de 2003 a 2011 e a partir de 2023. Lula iniciou sua trajetória profissional como metalúrgico, tornou-se sindicalista e líder de greves de trabalhadores. Por fim, atuou na fundação do PT, sendo uma das figuras mais importantes da redemocratização do Brasil. Entretanto, um fato pouco conhecido por muitos é que sua primeira detenção ocorreu há 40 anos atrás, quando Lula passou 31 dias detido no DOPS de São Paulo, ao lado de outros dirigentes sindicais, por ser enquadrado na Lei de Segurança Nacional, por liderar uma greve e incitar publicamente a subversão da ordem político-social. Posteriormente, ocorreu a detenção amplamente conhecida que teve início em 7 de abril de 2018, quando o presidente se entregou à Polícia Federal após uma ordem expedida pelo juiz Sérgio Moro,
responsável pela Operação Lava Jato, que condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão. O processo que levou à sua prisão envolvia a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do Triplex, no Guarujá. Lula foi condenado em primeira instância em julho de 2017 e teve a sentença confirmada em janeiro de 2018 pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Essa prisão perdurou até 8 de novembro de 2019, quando o Supremo Tribunal Federal, STF, revogou a prisão de condenados após a segunda instância. Durante esse período, Luiz Inácio Lula da Silva permaneceu preso por 1 ano, 7 meses e 1 dia, totalizando 580 dias. Lula sempre afirmou ser inocente, alegando ser alvo de perseguição política. A prisão de Lula gerou ampla repercussão no Brasil e internacionalmente, dividindo opiniões sobre o processo judicial e seu impacto na política brasileira. Em 28 de janeiro de 2022, foi determinado o arquivamento do caso do Triplex. Esses desdobramentos marcantes encerraram uma longa e complexa saga judicial envolvendo o presidente Lula. Qual é a sua percepção sobre toda a situação? Gostaríamos de ouvir a sua opinião a respeito do caso. Ex-policial Gabriel Monteiro. No início da trajetória, o carioca, inicialmente dedicado como policial militar, fez uma transição surpreendente para o universo do YouTube. Com a influência que conquistou, ele não apenas conquistou destaque na esfera online, mas também ascendeu no cenário político das redes sociais, acumulando uma impressionante base de mais de 20 milhões de seguidores ao somar todas as suas contas. Entretanto, a situação política para o atual youtuber começou a se tornar intrincada quando o programa Fantástico apresentou no ano de 2022 uma matéria repleta de polêmicas envolvendo o vereador. Colaboradores do youtuber afirmaram que os vídeos produzidos eram falsos, com a clara intenção de manipular a opinião pública. Adicionalmente, mulheres relataram terem sido alvo de assédio e estupro cometidos por Gabriel Monteiro. Desenrolando-se rapidamente, disseminaram-se pelas redes sociais vídeos que mostravam o vereador em companhia de várias mulheres, incluindo uma adolescente de apenas 15 anos. Este registro capturava o momento em que a jovem era recebida na residência do político, embalado pela trilha sonora infantil de A Galinha Pintadinha. O ápice desses escândalos culminou na cassação do mandato de Gabriel Monteiro em 18 de agosto de 2022. Na votação da Câmara Municipal do Rio, 48 dos 50 votos possíveis foram favoráveis à cassação. Neste complexo panorama judicial, Gabriel já figurava como réu em um processo iniciado pelo Ministério Público, intensificando ainda mais as investigações sobre suas condutas. O tribunal, assim, se tornou o cenário central onde os destinos políticos e legais de Monteiro se entrelaçaram de maneira irrevogável. Após uma série de adversidades, Gabriel Monteiro foi detido preventivamente em 7 de novembro sob acusações de estupro. A vítima, neste caso, relatou que conheceu o político em uma boate no Rio e, posteriormente, foi conduzida à residência de um conhecido do youtuber. Lamentavelmente, ela alega ter sido submetida a relações forçadas e violentas. Mesmo após sua detenção, o ex-vereador foi alvo de novas acusações relacionadas a atos de violência sexual. No mesmo dia em que o decreto de prisão foi emitido, Gabriel se apresentou na 77ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro. Assim que eu fiquei sabendo, vim imediatamente me entregar para a justiça, porque eu acredito nela e sei que a minha inocência vai ficar comprovada, não só tecnicamente, mas para todo o Brasil. Posteriormente, ele foi transferido para a cadeia pública Petrolina Wellen de Oliveira, popularmente conhecida como Bangu 8. Esta unidade prisional está localizada no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste do Rio de Janeiro. Cara, ela é de segurança máxima também.
só que ela tem uma rigidez um pouco menor do que as outras unidades. Então, lá, até onde eu sei, tem televisão, não sei se ele tem televisão na cela, mas com certeza alguma televisão coletiva ele vai ter, tá? Ele vai ter o convívio dele, e ele vai ter acesso ali à visita também. Fica no miolo do complexo mesmo, entendeu? Um pouco mais tranquila, assim, o cara tá preso, é ruim pra cacete, só que assim, um pouco mais tranquila no parâmetro que a gente trouxe da conversa agora de Bangu 1. Conhecida como uma penitenciária de segurança máxima, porém, devido ao seu passado como ex-policial e ex-político, desfruta de algumas regalias, por assim dizer. Podemos considerar o local como menos severo em comparação, pois há relatos de que possui acesso a itens como televisão e ventilador. Se você chegou até aqui, é porque é um inscrito fiel e merece participar do nosso grupo exclusivo do Tribunal em Foco. Entre através do comentário fixado abaixo. Um dos atores mais conhecidos por atuar primorosamente, Will Smith, vencedor de um Grammy, viu-se detido na década de 80, passando uma noite em uma cela na Filadélfia. Após conquistar tal honra, o artista optou por celebrar com uma sessão de autógrafos, buscando expressar sua gratidão aos fãs. No entanto, a euforia dos admiradores ultrapassou as expectativas. Durante esse evento, o segurança de Smith atacou um produtor, resultando quase na perda de um olho para a vítima. Will Smith foi então acusado como o instigador intelectual desse incidente. Sua estadia na prisão tornou-se surreal, onde todos na estação conheciam seu nome e os detentos compartilhavam murmúrios sobre a alegada tragédia que envolvia Smith, ecoando gritos durante toda a noite. Num pedido de favor, fãs solicitaram autógrafos em suas camisetas, revelando a notoriedade do rapper, que paradoxalmente não favorecia sua situação. A polícia o responsabilizava pela confusão, embora não pudessem puni-lo. No dia seguinte, Smith foi libertado sob fiança, enquanto a vítima, William Hendricks, produtor, ainda se recuperava no hospital após uma briga que resultou em uma fratura no olho esquerdo, necessitando de 6 pontos. No tribunal, Will Smith enfrentou acusações de agressão e conspiração criminal, ameaçando sua carreira. No entanto, as acusações foram descartadas e ele foi libertado. O ator busca esquecer esse episódio, mantendo sua inocência. Smith alega não ter participado da briga, enfatizando que, ao chegar, o conflito já estava em curso. Além disso, ele afirma ser vítima de perfil racial pela polícia, detido inicialmente e posteriormente acusado. Não é a primeira vez que o ator se depara com a polícia. Durante os protestos de 2020, onde ele denunciou a brutalidade policial e o racismo de policiais brancos que usaram termos ofensivos, Smith enfrentou controvérsias, mas nunca ocultou sua versão dos acontecimentos. Lindsay Lohan, uma personalidade constantemente envolvida em controvérsias, surpreendentemente acumula um histórico de mais de 7 detenções. As prisões da atriz sempre orbitaram em torno dos mesmos motivos: roubo, consumo e posse de substâncias ilícitas, além de dirigir sob a influência de álcool. Este padrão persistente de comportamento foi particularmente notório em julho de 2007. Na ocasião, Lindsay foi detida em Los Angeles por porte de cocaína e por dirigir sem carteira de habilitação. A atriz recebeu uma sentença que incluía 1 dia de prisão e a obrigação de cumprir 10 dias de serviço comunitário como parte das penalidades impostas pelo tribunal. Entretanto, sua liberação ocorreu após passar meros 80 minutos atrás das grades. Em 2010, Lindsay foi sentenciada a 3 meses de prisão por não cumprir sua obrigação de frequentar as aulas de reabilitação. No entanto, sua permanência na prisão foi reduzida a apenas 2 semanas, marcando o período em que Lindsay passou a maior parte do tempo encarcerada. Isso são 90 dias de prisão. O tribunal também vai ordenar o Dr. Sharma ou nomear o Dr. Sharma e Malinek, Kajal Sharma e Rai Malinek para entrevistar o réu, porque dentro de 2 dias após sua liberação da prisão, ela é ordenada a se apresentar à liberdade condicional.
e é ordenada a fazer um programa de tratamento para abuso de substâncias de 90 dias. Eu quero que o Dr. Sharma e Malinek indiquem ao tribunal. No final de 2011, a atriz novamente viu-se sob custódia por negligenciar suas responsabilidades nos serviços comunitários. Contudo, sua liberdade foi restaurada mediante o pagamento de uma fiança de $50 mil. Lindsay, reconhecida por suas atuações em filmes como Meninas Malvadas e Herbie, Meu Fusca Turbinado, continua a ser uma figura polêmica perante a lei. No tribunal, apresento o caso de Michael Gerard Tyson, conhecido como Mike Tyson, nascido em 30 de junho de 1966. Este ex-pugilista profissional alcançou o título de campeão dos pesos pesados mais jovem aos 20 anos, mas sua notória carreira no ringue frequentemente se viu obscurecida por uma vida pessoal repleta de entraves legais e polêmicas. No ano de 1992, Tyson foi condenado por estupro e conduta sexual inadequada, relacionados a um incidente com Desiree Washington, concorrente do concurso Miss América Negra. Cumprindo uma sentença de 6 anos, dos quais passou 3 no Correccional de Plainfield, Indiana, Tyson enfrentou profundas repercussões em sua carreira e reputação. Após ser libertado, tentou reconstruir sua trajetória profissional, enfrentando desafios no ringue e fora dele. Em 1997, sua participação em uma luta foi desqualificada por morder a orelha de Vander Holyfield, resultando em uma suspensão temporária no boxe, apesar de seus subsequentes esforços para redimir-se. Após um passado tumultuado, Tyson tem buscado uma reinvenção nos últimos anos. Participou de filmes, programas de televisão e iniciou um empreendimento no setor de cannabis. Retornou ao ringue para combates de exibição, apresentando-se como um exemplo vívido da complexa interação entre fama, sucesso e comportamento pessoal. Sua jornada ilustra o potencial de transformação e redenção, destacando-se como uma narrativa multifacetada diante dos tribunais da vida. E para encerrar a lista de celebridades que tiveram encontros com a lei, temos um ator conhecido amplamente pelo filme Transformers. Nascido em 11 de junho de 1986, Shia LaBeouf deu os primeiros passos na indústria do entretenimento como ator infantil na série Even Stevens da Disney. Sua transição para o cinema incluiu papéis em filmes como Disturbia, Transformers e Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. No entanto, uma sombra pairou sobre sua carreira de sucesso, trazendo à tona uma série de controvérsias e problemas legais. Em 2008, LaBeouf enfrentou um acidente de carro e foi detido por suspeita de dirigir embriagado. Apesar da retirada posterior das acusações, esse incidente sinalizou o início de um padrão de comportamento irregular e encontros frequentes com as autoridades. Em 2014, sua prisão por perturbação da ordem pública e invasão de propriedade, após causar tumulto em um teatro da Broadway, adicionou mais um capítulo aos seus problemas legais. Em 2017, outra prisão, desta vez na Geórgia, por embriaguez em público, perturbação da ordem pública e obstrução da ordem pública, acentuou ainda mais suas dificuldades. Além dos percalços legais, LaBeouf enfrentou acusações de comportamento abusivo. Em 2020, sua ex-namorada, a cantora FKA Twigs, moveu uma ação alegando abuso físico e emocional durante o relacionamento, trazendo novamente à tona a atenção sobre seus episódios anteriores de comportamento errático e questões legais. Mesmo com momentos destacados em sua carreira, os problemas pessoais de LaBeouf frequentemente ofuscaram seus sucessos profissionais.